Agora é oficial, Max Verstappen admitiu que está disposto a tomar uma suspensão no ano de 2025 a continuar com seu estilo de pilotagem extremamente polêmico. Vamos entender mais sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final, porque ele tá excepcional. Esse vídeo aqui é uma notícia misturado com uma análise. Por que disso? Porque ele traz ali a entrevista de Max Verstappen nesse ano mesmo, contando sobre os pontos que ele tem na superlicença da Fórmula 1 e que podem transformar a vida dele em um grande pesadelo. Como todo mundo sabe, não era sonho do Max Verstappen bater recorde de títulos mundiais. Em momento nenhum foi. Na verdade, o piloto sempre confirma que o seu principal objetivo na Fórmula 1 é continuar pilotando e, inclusive, se aposentar o mais cedo possível para curtir um pouco mais de tempo com a sua família. Entretanto, como todo piloto da Fórmula 1, ele quer continuar vencendo e, depois do seu auge no automobilismo, acaba aposentando em algum momento da sua carreira. Mas Max Verstappen tem um grande problema, assim como outros grandes pilotos da Fórmula 1, como Ayrton Senna, Michael Schumacher e até mesmo Fernando Alonso. Ele tem um estilo de pilotagem único, mas extremamente agressivo e polêmico. Quem não se lembra de que Max Verstappen iniciou aquela estratégia de defesa de posição no momento da frenagem e que fez com que a FIA mudasse o regulamento? Em outros momentos isso também aconteceu. Verstappen é um piloto muito inteligente, mas que utiliza do regulamento para conseguir posições e defendê-las também. E muitas vezes acaba também transgredindo esse regulamento para conseguir mais pontos em uma corrida e garantir o campeonato mundial no final do ano. E olha, só para deixar claro, isso não sou eu que tô falando. O próprio Verstappen confirmou na entrevista. Isso aqui não é hate contra o piloto holandês não, tá? Mas voltando ao assunto, por conta desse estilo de pilotagem, ele conquistou muitos pontos na carteira, na sua superlicença. E segundo o novo regulamento da Fórmula 1, quando o piloto atinge 12 pontos na carteira, ele não pode participar do próximo GP, o que pode significar muitos pontos faltantes ali no final do campeonato, o que pode também fazer com que ele perca o campeonato de pilotos e talvez até mesmo de construtores. Só que ao final do ano passado, ele conseguiu pontuar na carteira em praticamente todos os últimos 5 GPs, justamente naquela batalha entre Lando Norris e ele, e até mesmo em algumas situações envolvendo George Russell, o que fez com que ele acumulasse 8 pontos na sua carteira, e aí se colocasse nesse risco enorme de ser suspenso em 2025 em algum GP, junto com Fernando Alonso, que também está com 8 pontos. O grande problema é que, diferentemente de Fernando Alonso, Max Verstappen pode disputar o título mundial tanto de pilotos quanto de construtores em 2025, assim como aconteceu em 2024, onde ele se sagrou tetracampeão mundial. E aí muita gente veio falando aqui na internet que o piloto holandês iria tirar o pé, iria ser mais cauteloso, e o próprio Helmut Marko, que é um conselheiro gigante dentro da Red Bull e um dos caras que Verstappen mais gosta, chegou a falar que ele vai precisar tomar mais cuidado. Mas agora, o próprio Verstappen veio na entrevista falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo o piloto holandês, ele não vai mudar o seu estilo de pilotagem para 2025 por conta desse risco relacionado à possibilidade de suspensão ali em alguma corrida. Ele diz que por mais que esse risco exista, ele não pode deixar de ser quem ele é dentro da pista por conta dessa situação. E ele sabe exatamente os momentos em que ele extrapolou, que ele não devia ter feito o que fez, mas acabou tomando aquela atitude e, por consequência, tomou alguns pontos. O que Max Verstappen está querendo dizer é basicamente o seguinte: eu não vou mudar a minha agressividade, não vou mudar o meu estilo de pilotagem, eu vou apenas tomar mais cuidado em situações que eu sei que eu estava errado, como aconteceu no último GP, o GP de Abu Dhabi, onde ele e Oscar Piastri acabaram rodando. Logo depois ele foi lá pedir desculpa e tudo mais, e ele sabe que naquele caso, por exemplo, ele realmente extrapolou. Só que existem vários outros casos em que ele tomou até ódio do outro piloto, como foi o caso de George Russell, se eu não me engano no GP de Miami, onde ele atrapalhou o Russell no início da sua volta rápida e fez com que o piloto britânico denunciasse ele para a FIA e, consequentemente, ele fosse punido. Eu até cheguei a falar mais sobre isso aqui no canal e eu disse que eu acreditava que o Verstappen não mudaria seu estilo de pilotagem, apesar de que essa possibilidade realmente existisse na época. E eu confirmei isso aqui no vídeo. Só que agora ele confirmou o que eu havia dito.
realmente não vai mudar o estilo de pilotagem e, na minha opinião, isso pode sim acabar acarretando em uma suspensão da licença, principalmente agora que ele está extremamente enfraquecido politicamente após brigar pra caramba com Mohammed Ben Sulayem. Mas é óbvio que essa é a minha opinião sobre esse caso, eu quero saber a sua também, comenta ela aqui embaixo nos comentários e se você ainda não for inscrito aqui do canal, aqui a gente conversa sobre vários assuntos ligados a automobilismo e é aqui que a gente consegue trazer esse assunto à tona na internet. A gente está passando por um momento difícil de estruturação, diminuíram as visualizações porque o YouTube realmente não manda para todo mundo esse tipo de vídeo, mas a gente está remando contra a maré, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa para ajudar esse canal a seguir em frente e continuar aqui na internet por mais tempo. E não esquece, curta ele também, porque isso ajuda demais. Porque é aqui no Drive ID que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.